seen anything like it. I hadn't been able to sleep since that night. Please. You gotta stay strong. Okay? Don't give in to fear out there, right? How did this Calm happen? down, buddy. Calm down. Send reinforcements! No! Wait! Hurry up! Get off! Get up! Help me! Attention all citizens. You are advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. You don't understand. The situation's worse than I thought. This may be a one-way ride, so be prepared, Leon. Sherry, don't worry. I will get you whatever you need, okay? And tell me everything. Right from the start. It's Umbrella's fault, this whole mess. But we never meant for this to happen. Dr. Birkin, you'll come along with us quietly. I'm not handing over anything! You don't get away that easily. The whole place is coming down. Hand over the sample. It'll be all over soon. You don't know what you're up against. I have a pretty damn good idea. Claire, get out. Get out now! Trust me. Existe um eco. O eco de uma cidade que deu seu último suspiro numa noite chuvosa de setembro. Um pesadelo que transbordou das fundações de uma mansão para devorar as ruas, quarteirão por quarteirão, até que apenas os mortos restassem para clamar a herança. E hoje, nós iremos investigar um crime. Nós realizaremos a autópsia de uma cidade inteira. E em nossa mesa de análise, repousam dois relatos da mesma tragédia. Duas testemunhas separadas por 21 anos de silêncio. No dossiê dos games, abriremos o arquivo do caso de Resident Evil 2. A nossa investigação irá dissecar as origens dessa praga corporativa, reconstituindo passo a passo a noite que o inferno veio à superfície. Seguiremos os rastros dos poucos sobreviventes através do caos e traçaremos o perfil das monstruosidades nascidas de uma ambição profana. A noite de 29 de setembro de 1998 é a nossa cena do crime. Mas antes de adentrarmos na escuridão, precisamos da sua autorização. Prepare o seu equipamento e se inscreva no canal, para que nenhuma pista futura se perca na noite e ative também as suas notificações. Para ter acesso aos arquivos confidenciais, considere se tornar um membro do canal. E o seu like é o sinal verde para que seu dossiê chegue a mais investigadores. Então confirme a sua participação agora. E claro, registre suas observações iniciais aqui nos comentários com a hashtag dossiê de Resident Evil 2. Ou dossiê R2, acho melhor. E é isso, a investigação está prestes a começar. Vamos abrir esse caso. Todo inquérito ele começa com os fatos mais básicos, as informações brutas que formam a fundação desse caso. E vamos às duas fichas de evidência. O nome do jogo é Resident Evil 2, desenvolvido pela Capcom e publicado pela Capcom no ano de 1998 para o PlayStation 1. E o seu remake, desenvolvido pela Capcom, a primeira divisão, e publicado pela Capcom no ano de 2019 para PlayStation 4, Xbox One e PC. E a gênese dessa investigação nos leva diretamente à cena do crime anterior. Após o sucesso estrondoso do caso da Mansão Spencer em 1996, a Capcom mobilizou imediatamente uma equipe gigantesca para essa sequência.
liderada pelo jovem diretor Hideki Kamiya. A pressão ela era imensa. Como que você poderia superar um evento que definiu o gênero do survival horror? A primeira versão do relatório, o protótipo que hoje conhecemos com a alcunha de Resident Evil 1.5, ela é a chave para entendermos esse caso. Esse primeiro rascunho, ele era muito diferente. A investigação nos mostrava dois protagonistas, como já tem, né? Leon Scott Kennedy, muito similar à sua premissa original de policial novato, mas com um design um pouco mais casual, e a figura central desse arquivo morto, Elsa Walker. Exatamente, antigamente não tínhamos a Claire Redfield e nenhuma conexão com Resident Evil 1. Ela era uma estudante universitária com piloto de motocross, sem qualquer conexão com os eventos do primeiro jogo. A cena do crime ela também era completamente diferente. Era uma delegacia de polícia, só que um pouco mais moderna, funcional e realista. Era um prédio de concreto e aço, muito mais crível como um quartel-general da RPD. E as evidências desse protótipo mostram uma ambição notável. A equipe queria uma infestação em larga escala de zumbis, brotando do chão, com algumas até estratégias diferenciadas, e com a capacidade de exibir dezenas de zumbis na tela, simultaneamente. Os personagens eles exibiam danos visuais em tempo real como os jogos atuais, roupas rasgadas, ferimentos visíveis, e até mesmo um sistema de personalização de equipamentos, onde alguns trajes especiais ofereciam uma maior proteção. Os personagens como o armeiro Robert Kendall e o policial Marvin, eles tinham papéis muito mais extensos, e o chefe Brian Rydons, ele também já estava presente, só que com uma personalidade um pouco mais diferente. E a investigação ela estava cerca de 60% a 80% concluída, quando o produtor executivo Shinji Mikami, que foi o arquiteto do jogo original lá em 96, ele interveio diretamente. E o seu parecer ele foi muito cirúrgico e demolidor. O relatório do 1.5 foi considerado maçante e comum. Mikami argumentou que, ao buscar esse realismo, a equipe havia perdido completamente o elemento chave do primeiro jogo, a atmosfera opressora e quase gótica da trama. Ela era também desconectada com os eventos da mansão e lhe parecia até mesmo um caso isolado, não uma escalada do horror. E essa decisão foi uma das mais drásticas da história da Capcom. O projeto ele foi arquivado, completamente descartado. Quase um ano de trabalho foi jogado no lixo para que essa investigação pudesse recomeçar do zero. E desse ato de destruição criativa nasceu a Raccoon City que conhecemos hoje. Para consertar essa falha narrativa, a Capcom trouxe um consultor externo, o roteirista profissional Noboru Sugimura. E foi ele que propôs a pista de conectar tudo. A protagonista deveria ter uma motivação pessoal ligada ao primeiro caso. E assim, Elsa Walker foi substituída por Claire Redfield, irmã do Chris Redfield do primeiro jogo, criando esse elo narrativo e emocional. A delegacia realista ela foi demolida em favor de um antigo museu de arte convertido em uma delegacia de polícia. Um labirinto claustrofóbico de mármore e madeira escura, criando um contraste desconcertante entre o refúgio e o perigo, um modus operandi herdado da mansão Spencer. 21 anos depois, a cena do crime dela foi reaberta, e dessa vez com as ferramentas forenses mais avançadas e disponíveis. A equipe do remake de 2019, ciente da reverência ao documento original, ela enfrentou um desafio diferente. Como construir esses fatos para essa nova geração? E a resposta foi a Re-Engine. Foi um motor gráfico que permitiu a reconstrução fotorrealista e aterrorizante da cidade condenada. E a ordem era clara: preservar a alma do original, mas modernizar cada aspecto da operação, desde a balística até mesmo um ínfimo detalhe da decomposição dos corpos. E é claro, a Re-Engine já tinha sido anteriormente usada no Resident Evil 7, um dos jogos mais lindos da sua década. Claro, em Resident Evil 7 ela não estava completamente trabalhada, mas quando veio pro Resident Evil 2 Remake, ela estava no seu auge. Usando a fotogrametria para fazer objetos realistas e até mesmo utilizando como... desenvolver um jogo que liberava o real, cada desmembramento, cada toque, cada tiro causava um tipo de sensação, como se você realmente estivesse fazendo algo naquela cena, você estivesse num filme de terror. E quanto aos arquivos anteriores, a influência do primeiro Resident Evil é o alicerce de 98. O terror cinematográfico de George A. Romero é o DNA dos dois jogos. Só que o relatório de 2019 ele buscou uma inspiração um pouco mais do seu próprio legado, adotando o modus operandi sobre o ombro, que foi consagrado no Resident Evil 4. E essa mudança ela não foi meramente estética, ela alterou fundamentalmente a natureza da investigação, colocando o espectador diretamente na perspectiva do sobrevivente.
tornando cada corredor escuro e cada porta fechada uma ameaça palpável e imediata. Claro, não existiam mais aqueles loadings da porta abrindo, só que eles tiveram seu próprio jeito de fazer as coisas. A investigação sobre o colapso de Raccoon City em setembro de 1998 começa não com uma explosão, mas com o silêncio perturbador de uma estrada escura e chuvosa. E é aqui, nos arredores da civilização, que os primeiros sinais do fim do mundo se manifestam. Mas antes de prosseguirmos com a restituição completa desses fatos, um aviso importante. O material a seguir contém uma análise explícita de toda a trama de Resident Evil 2. Iremos dissecar cada evento, cada reviravolta e o destino de todos os envolvidos. As evidências são de natureza gráfica e eles podem ser perturbadoras para alguns investigadores. Então, se você preferir manter o arquivo selado e descobrir as pistas por conta própria, sugerimos que você avance para o tempo indicado agora na tela. Para os investigadores que continuarem, saibam que a integridade do caso original será completamente exposta. E esse também é o momento ideal para garantir que você tenha as credenciais certas para essa investigação. Se ainda não faz parte da nossa força-tarefa, se inscreva no canal. E junte-se para você não perder o desenrolar dessa data e das futuras investigações. Para o acesso restrito aos arquivos mais profundos e confidenciais, considere se tornar um membro do canal. O seu apoio é o que financia essas completas autópsias. E com esses protocolos cumpridos, vamos retornar à análise. Abrindo esse arquivo, ele se inicia com 2 fios paralelos destinados a se colidir. De um lado, temos Leon Scott Kennedy, um policial novato que estava dirigindo até uma estação no seu primeiro dia de trabalho no departamento de polícia de Raccoon City. E a sua chegada tardia, que no material original era atribuída a uma bebedeira e um término de namoro, ela é reimaginada aqui de uma forma muito mais sóbria. Ele foi instruído a ficar longe até segunda ordem. Mas ele decidiu vir investigar por conta própria. E do outro lado, temos Claire Redfield, uma estudante universitária que chega à cidade em sua motocicleta procurando seu irmão desaparecido, Chris Redfield, um membro da unidade de elite STARS, membros do primeiro caso. Mas o ponto de convergência é um posto de gasolina chamado Mizoyo, um farol solitário nessa escuridão. A atmosfera é imediatamente sinistra. O local ele parece abandonado e às pressas, com portas de carros de polícia abertas e um silêncio opressivo. E ao entrar, Leon acaba encontrando um cenário de carnificina. Um policial moribundo em seu último ato de dever, ele aponta para uma porta nos fundos, em um gesto fútil de ajuda em um mundo que já desmoronou há muito tempo. Stop moving. Officer, you need help? Stay back, sir. I got this. Freeze! E é na sala dos fundos que a natureza da crise se torna clara. Embora não para todos, o xerife Daniel Cortini é encontrado tentando negociar e prender um morto-vivo. Ele estava tratando a criatura como um mero agressor humano, e esse é um momento crucial. Essa ignorância do Cortini não é apenas um lapso narrativo, mas uma peça fundamental nessa história ambiental. Ele, sendo um xerife do condado de Arklay e não um oficial da RPD, ele estava fora do seu fluxo de informações caótico e compartilhamentado da cidade. E essa falha de comunicação entre as diferentes jurisdições da cidade acaba o condenando. E essa divisão entre a cidade e um condado é o primeiro sintoma documentado em um colapso institucional em cascata. E essa catástrofe ela se espalha mais rápido do que a burocracia e os canais de comunicação podiam acompanhar. É um presságio de fracasso total da RPD e o que seria descoberto em breve. E o encontro de Leon e Claire não é uma união heróica. Tá mais para uma colisão desesperada de 2 estranhos cercados por uma horda de mortos-vivos. A cena é filmada com uma urgência claustrofóbica, forçando uma cooperação instintiva ali no meio. E essa fuga culmina em um acidente de carro espetacular, onde um caminhão está desgovernado e acaba os separando. Come on! Get in! Hold on.
hell's going on? I don't know. Hopefully they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. Live around here? No. I'm looking for my brother. He's a cop too. Well, it's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore. Attention all citizens. Due to the citywide outbreak, you are advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Free food and medical supplies will be provided to everyone in need. Oh my god, this is so unreal. Police station's not much farther. They'll know something. Yeah, but what if we're the only ones? What if there's no No, survivors? there's survivors. It's a big city. There has to be. Looks like we're walking from here. More like running. Yeah, good call. Leon, we gotta back up. Hold that. Holy shit. There, get out. Get out now! I can't! Hold on! Claire! Claire, you okay? Yeah! I'm alright! How about you? Can't stay here, it's not safe! Go on ahead! I'll meet you at the station! I'll be there! A rua acaba sendo incendiada e forçando os dois a buscarem abrigo e refúgio em um ponto de encontro lógico e supostamente seguro: a delegacia de polícia de Raccoon City. As ruas dessa cidade, após a separação, são apresentadas como uma zona de guerra. Carros em chamas, ônibus escolares virados e destroços que bloqueiam o caminho. Enquanto dezenas de zumbis cambaleavam pela escuridão, a narrativa e a jogabilidade se fundem perfeitamente aqui. O objetivo não é lutar, mas sim correr, desviar e conseguir sobreviver. A câmera posicionada no ombro intensifica essa sensação de perseguição e vulnerabilidade, transformando a cidade em um labirinto mortal. E a chegada aos portões da delegacia oferece um breve momento de alívio. O portão de metal ele se fecha com um baque pesado, silenciando os gemidos da horda do lado de fora e criando uma frágil e enganosa sensação de segurança. E o que poderia ser um bastião da lei e da ordem, no entanto, é estranhamente escuro e silencioso. O salão principal, que é visível através das portas de vidro, está em uma completa desordem e um presságio sombrio que os espera lá dentro. A delegacia de polícia de Raccoon City, a tal RPD, é o coração narrativo de Resident Evil. Originalmente ele era um museu de arte e a sua arquitetura grandiosa e gótica agora serve como um cenário macabro para essa queda da lei e da ordem. Mais do que um simples local, a delegacia é um personagem em si. Ele é um mausoléu cujas salas e corredores contam a história de uma batalha desesperada e perdida. Aqui, a delegacia de polícia aparece num tom estranhamente vazio. Ele acaba seguindo por um lugar escuro, muito sangrento, completamente destruído. E lá, ele encontra um policial,
está fugindo de alguma coisa sinistra, e essa é uma das visões mais perturbadoras e incríveis do remake. Basicamente, Leon presencia um policial ser brutalmente aberto ao meio através de uma porta de ferro. E esse é um dos primeiros choques do nosso protagonista Leon Scott Kennedy. A partir daqui, a sua jornada no místico e sobrenatural, até o momento, jornada do herói. Tentando fugir desesperadamente dali, ele encontra novamente os mortos, e lá, ele acaba conseguindo escapar daquele lugar através de um policial, Marvin Brenner, o tenente de Raccoon City. Marvin funciona como um mentor trágico da narrativa. Ele fornece ao jogador itens essenciais, como a sua faca de combate e o caderno do policial. Ele é um documento vital que contém algumas pistas de quebra-cabeça envolvendo 3 medalhões. A única rota de fuga conhecida através de uma passagem secreta sob a estátua. O seu diálogo é carregado de uma urgência e arrependimento. Ele adverte que o protagonista a não cometer o mesmo erro que ele. Se ele vir uma daquelas coisas, uniforme ou não, você não hesita. E essa frase se torna um aviso extremamente importante. E ele ecoa ao longo de toda a jornada de amadurecimento dos ambos personagens. E a cada retorno ao salão principal, a condição de Marvin piora visivelmente. A sua infecção o consome e as suas conversas se tornam mais fracas e desesperadas. A cena de sua despedida, onde ele empurra Leon ou Claire para longe, acaba insistindo que se salvem, e é um dos momentos mais impactantes do jogo. A sua transformação final em um zumbi e a subsequente necessidade do jogador de neutralizá-lo é a conclusão sombria do seu arco. Esse ato ele simboliza a morte definitiva da RPD e serve como um rito de passagem para o protagonista. Marvin não é apenas um guia do tutorial, ele é uma consciência moral do jogo. Ele representa a honra e o sacrifício da força policial que foi traída por dentro pelo chefe Irons e abandonada por fora pela Umbrella Corporation. Mesmo à beira da morte, a sua principal preocupação é a segurança dos outros. Ao prometer a Marvin que ele não iria decepcioná-lo, o protagonista ele herda o seu manto de responsabilidade. O ato de enfrentar Marvin zumbificado é a materialização de seu aviso sobre a hesitação. É um ato de misericórdia que força o jogador e o personagem a aceitar a nova e brutal realidade, solidificando a transição da inocência para a sobrevivência endurecida. A exploração da RPD é, em sua essência, um ato de investigação forense. Cada arquivo, cada nota e cada relatório encontrado é uma peça do quebra-cabeça, que consegue revelar a cronologia do desastre e da corporação por trás dele. Os quebra-cabeças, como o das estátuas, eles estão inteligentemente ligados à história, tanto do edifício como do antigo museu. Ele exige que o jogador interaja com o ambiente de forma lógica e observadora. Um dos momentos mais comoventes da narrativa ambiental é a mesa do Leon na sala oeste. Ela está decorada com balões e uma faixa de Bem-vindo, Leon. E ele revela que os seus futuros colegas estavam se preparando para uma festa de boas-vindas a ele. E a mesa trancada com um quebra-cabeça que exige que Leon descubra as iniciais dos primeiros nomes de seus colegas de equipe, homens e mulheres que ele nunca vai conhecer, e que agora podem ser um dos monstros que ele vai ter que matar. É um momento de profunda e trágica ironia. Os documentos espalhados pela delegacia pintam um quadro vívido da queda da ordem, conforme contado nos arquivos. Mas é claro que todo jogador nunca se esquece do primeiro encontro com o Licker. E ele marca uma escalada significativa nesse terror. O remake ele abandona a icônica, mas passiva cutscene original de 98. E em vez disso, a introdução da criatura ela é orgânica e ocorre em tempo real durante o jogo. O jogador ele pode conseguir ver pela primeira vez ela rastejando do lado de fora de uma janela ou pendurada no teto escuro de um corredor. Ele é um vulto rápido que aumenta essa tensão e o pânico. E essa antecipação ela é construída de uma forma muito boa. Corredores com marcas de garras profundas, corpos mutilados de uma forma que os zumbis não conseguiriam se escapar dali, e o som perturbador de algo se arrastando no escuro, preparando o terreno para sua revelação. A descoberta posterior é lá através de arquivos, de que os Lickers eles são cegos, e eles caçam guiados pelo som. Isso transforma radicalmente a dinâmica do jogo. A jogabilidade ela muda de um combate direto para um tenso jogo de furtividade, onde cada passo barulhento pode ser fatal. E essa escolha de design ela deliberadamente reflete a filosofia do horror desse remake. Ao manter o jogador no controle durante a introdução do Licker, o jogo ele evita quebrar essa imersão. O susto e o aprendizado das novas regras de sobrevivência ocorrem simultaneamente de forma visceral.
O Licker não é apenas um monstro para atirar. Ele é uma ameaça que reescreve as regras da interação com o ambiente. Ele transforma o silêncio em uma arma e o som em um inimigo, representando uma evolução narrativa do terror do jogo. Ele passa de um horror de confronto para um horror de suspense e vulnerabilidade. Mas após estabelecer a RPD como um microcosmo desse apocalipse, a narrativa ela se aprofunda nos arcos individuais dos seus dois protagonistas. As jornadas de Leon e Claire, embora ocorram em paralelo, elas frequentemente se cruzam, explorando facetas distintas do desastre. Leon ele é arrastado para uma teia de espionagem corporativa, enquanto Claire assume um papel de protetora contra a depravação humana e monstruosa. A trajetória de Leon é uma desconstrução do seu idealismo de policial novato. Ele chega em Raccoon City para servir e proteger, mas ele acaba se deparando com uma realidade onde as leis e a ordem não existem mais. A sua história toma um rumo de um filme noir com a introdução de Ada Wong. Ela é uma personagem enigmática, e ele encontra ela no estacionamento da delegacia, apresentando-se como um agente do FBI em busca de provas contra a Umbrella. Ada exala aquele mistério e competência, só que ela é muito evasiva, e ela também tem uma agenda secreta que levanta algumas suspeitas imediatas. A dinâmica entre os dois é um jogo tenso de gato e rato, construído sobre uma base de desconfiança e atração mútua. Leon é um policial ingênuo, mas com forte senso de dever. Ele se vê compelido a ajudá-la, enquanto Ada, ela é aquela mulher fatal, uma viúva negra de fato. Ela claramente o manipula para conseguir atingir seus próprios objetivos. E a sessão jogável com a Ada nos esgotos reforça esse papel de espiã, utilizando um visualizador EMF. Ela conseguia hackear sistemas eletrônicos e superar alguns obstáculos, demonstrando uma certa habilidade e um preparo que contrastam com essa improvisação de Leon. E essa crescente confiança de Leon e Ada acaba alimentada também por uma paixão nascente, à primeira vista, claro, e se torna-se a sua maior vulnerabilidade. Uma fraqueza que acaba sendo explorada mais tarde no clímax da história. E a missão inicial de Claire é se encontrar com seu irmão, Chris, que é rapidamente suplantada por um propósito mais imediato e visceral: proteger Sherry Birkin. Ela é uma menina assustada que acaba encontrando ali nos corredores da RPD. E a partir desse momento, a narrativa de Claire se transforma em uma história de maternidade substitutiva no meio de um apocalipse zumbi. A relação entre as duas se torna um núcleo emocional da sua campanha. Ela é impulsionada pela Claire a evoluir de uma estudante universitária em busca de respostas para uma protetora um pouco mais feroz. Essa jornada acaba colocando ela numa rota de colisão direta com o chefe de polícia, Brian Irons. Ele é um verdadeiro monstro humano da história. Irons sequestra Sherry e leva ela para o orfanato, um local que ele supervisiona e que, com os arquivos revelam, era uma fachada da Umbrella para conseguir obter cobaias humanas, através de alguns documentos como o registro da taxidermia, e também as cópias dos e-mails do chefe Irons. Sherry, tie her hands. Why are you doing this? Shut up. Tie her. Okay then. You tie her up now or she dies. What's this all about? Child endangerment for starters. Sherry, come here. What are you gonna do to her? None of your fucking business. If you hurt her, I swear to God, my brother is stars and I will fuck. Sherry, get over here. What's your name? What's your fucking name? Claire! Sherry, you come with me now, or say goodbye to Claire. Okay, I'll go. You better be taking me to my mom. Absolutely. Don't listen to him, he's full of shit. Stop hurting her, please! Don't tell me how to do my job. Stop! Let me go! Let me go! Obviously, nobody taught you manners. We'll fix that. Oh, yes, we will. Let me go! Let me go! I'll get you, you fucker! Só que a profundidade da sua depravação e a cumplicidade com a Umbrella Corporation elas são expostas mais tarde. O registro da taxidermia em particular, ele contém uma entrada arrepiante para uma fêmea de 22 anos, e sugerindo que ele praticava taxidermia em vítimas humanas. A sua morte grotesca, empalada por um embrião do G-Vírus,
É um ato de justiça poética que acaba encerrando um dos arcos mais sombrios do jogo. E a dinâmica de exploração e suspense da RPD, ela é irrevogavelmente alterada com a parte do Tyrant T-00, apelidado de Mr. X. A sua introdução ela é dramática. Após o jogador ele extinguir o incêndio do helicóptero que bloqueia o acesso ao segundo andar leste, o Tyrant ele acaba atravessando uma parede, levantando os destroços em chamas com força bruta. E esse momento ele sinaliza a chegada de uma ameaça de uma ordem de magnitude completamente diferente. Diferente dos zumbis e dos Lickers, o Mr. X ele não é um obstáculo ambiental. Ele é um sistema de perseguição dinâmico e persistente. Os seus passos pesados e ecoantes se tornam uma trilha sonora de pavor, um aviso constante de que você sempre está em perigo. Ele não pode ser morto, apenas temporariamente atordoado. Ele acaba transformando a delegacia de polícia em uma armadilha mortal, onde o planejamento de rotas e gestão de som se tornam cruciais para sua sobrevivência. Se você topar com o Mr. X, o único jeito é correr. Atirar no chapéu dele o deixa ainda mais irritado. E o Mr. X ele é mais do que apenas um inimigo invencível. Ele é a personificação da própria Umbrella Corporation. A sua aparência, um ser humanoide, imponente, em um sobretudo e um chapéuzinho pra lá de estiloso, ele acaba evocando aquela série de eliminar todas as testemunhas e recuperar a amostra do G-Vírus. Ele é o tipo de queima de arquivo brutal. Agindo não por instinto, mas por uma programação. Ele é um ativo da empresa. Uma auditoria letal enviada para limpar a bagunça. E os seus passos ecoando pelos corredores são como um tic-tac de um relógio. Um lembrete constante da futilidade de se esconder da influência onipresente dessa corporação. A presença do Mr. X ele acaba transformando a narrativa de uma simples luta contra monstros em uma fuga desesperada de uma entidade corporativa assassina que não pode ser detida, apenas evitada. I'm not gonna hurt you. I said don't move. I'm just passing through. I'm gonna ask you to lower that weapon. I tell you what, you're gonna turn around, go right back out the way you came in. I think your daughter needs help, sir. Don't tell me how to deal with my daughter. Drop it. No! Wait! Step aside. We need to terminate her before she turns. Terminate. It's my fucking daughter. Ada. Just let them be. Emma? Sweetheart, I told you to stay put. Daddy. Yeah, Daddy's here. Okay. Okay? Those fucking things outside. What they did to us. You're a cop. You're supposed to know something. How did this happen? Huh? She was our sweet little angel. Mommy. I was sleeping, honey. Okay? And I'm gonna put you to bed too, okay? Emma. Just go. Just give us some privacy. You know, it's one thing to keep the truth from me, but why him? I want to find out what's happening here and stop whoever's behind it. Helping people like them? That's why I joined the Force. My mission is to take down Umbrella's entire operation. We may not make it out. Whatever it takes to save this city. Count me in.
E a fuga da relativa segurança da RPD acaba levando os protagonistas para as entranhas de Raccoon City. A descida aos esgotos e finalmente ao laboratório subterrâneo da Umbrella, conhecido como Next, representa uma jornada literal e figurativa ao coração da corporação. É nessas profundezas que os segredos finais são revelados. As motivações dos antagonistas são esclarecidas e a verdadeira escala da tragédia se torna aparente. Os esgotos de Raccoon City são um labirinto claustrofóbico de túneis escuros e água imunda. Um forte contraste com a arquitetura grandiosa da delegacia. E é nesse ambiente opressivo que os protagonistas têm o seu próprio confronto significativo com a criatura G, a forma monstruosa do cientista William Birkin. E essa batalha contra sua primeira forma, o G1, é um encontro brutal que estabelece a resiliência e a capacidade da mutação do monstro. E é também nos esgotos que a figura da Annette Birkin, a esposa de William Birkin e co-criadora do G-Vírus, ela entra em cena. As suas interações com Leo e Claire são tensas e repletas de desconfiança, mas fundamentalmente diferente. Ela revela a trágica origem do monstro William em um ato de desespero para conseguir proteger o trabalho da sua vida. Ele injetou em si mesmo a amostra do G-Vírus após ser mortalmente ferido por uma equipe de operações especiais da Umbrella, enviada para roubar a pesquisa. E Annette se torna uma figura um pouco complexa. Ela é dividida entre a lealdade ao seu marido e a sua criação, e o desejo desesperado de proteger sua filha, Sherry, que se tornou o principal alvo de William. This is my life's work. I'm not handing over anything. We have our orders, Dr. Birkin. I'll ask you one more time. Hold your fire! What the fuck were you thinking? Our orders were to bring him in alive. We're in, sir. But we had a snafu. Target resisted. We had to take him out. That's correct, sir. Roger that. Just the samples, then. Let's move. E a viagem de teleférico aos esgotos leva ao destino final, o Next Experimental Space Terminal. O ambiente ele muda drasticamente, da decadência orgânica para uma estética fria, branca e tecnológica. Esse laboratório subterrâneo é o epicentro desse desastre. O local onde a Umbrella e os Birkins, eles conduziam seus experimentos mais antiéticos. E é aqui que os protagonistas encontram as EVs, zumbis infestados por plantas. E acaba descobrindo a verdade por trás da Planta 43, similar à planta do Resident Evil 1. E a exploração do Nest é uma corrida contra o tempo, pontuada por alguns quebra-cabeças de base científica com a necessidade de sintetizar um herbicida para conseguir destruir a Planta 43 e conseguir obter acesso às áreas cruciais do laboratório. Os arquivos encontrados aqui, que são e-mails trocados entre os pesquisadores, registros de testes e alguns diários pessoais, fornecem as peças finais do quebra-cabeça, e eles detalham a paranoia e a ganância do William Birkin. Essa complexidade da Annette e a cultura do sigilo e brutalidade da Raccoon City e da Umbrella Corporation, toda a narrativa, na verdade, da família Birkin que se desenrola através desses arquivos e dos encontros com a Annette, é o verdadeiro cerne da tragédia. William ele não se tornou um monstro apenas por causa do vírus, mas por causa da sua obsessão em proteger essa sua criação a qualquer custo. Annette, tentando conter o desastre, acaba ajudando a criar, e age com um desespero que se torna perigosa, imprevisível. E Sherry acaba sendo somente uma vítima inocente. Ela é caçada por seu próprio pai, em sua forma mutada que o vê não como uma filha, mas como um hospedeiro ideal para sua reprodução do G-Vírus. E cada membro da família representa um aspecto da corrupção da Umbrella. A ambição científica sem ética e a complexidade motivada pelo medo e a inocência destruída como um dano colateral. O verdadeiro vírus que destruiu os Birkins foi a ambição desmedida, muito antes de qualquer patógeno ser liberado. Só que o clímax narrativo do arco do William ocorre na plataforma principal da Next, onde todas as partes conseguem colidir de uma única forma. Annette Birkin, em um confronto final, acaba revelando a verdade a Leon. Ada Wong não é uma agente do FBI, mas uma espiã corporativa enviada para roubar a amostra do G-Vírus. E confrontando com a traição,
Leon exige que Ada entregue a amostra. I was just thinking about you. That makes 2 of us. I was getting worried. No, we make a good team. I gotta ask you something. Way's clear. Please, tell me you got it. Oh, I got it. Let me verify the G sample and we get the hell out of here. Before we do that, I ran into Annette. She claims you're not FBI. Oh, Leon. Why couldn't you just hand over the sample? As I realized, as much as I wanted to trust you, I didn't. I really hoped it wouldn't end up like this. So that's all this was. I was just some pawn to you? Look, I'm just doing my job. And I'm doing mine, so drop that damn gun! I'm taking you in. Hand over the sample, Leon. I don't want to hurt you. And you shoot me. But I don't think you can. No one gets that sample now. Hold on. I think I can... Forget it. Shut up, I've got you. It's not worth it. Don't do this. Take care of yourself, Leon. No! No final, ela acaba deixando a amostra do G-Vírus cair com ela. E esse momento de sacrifício e uma traição completa acaba transformando Leon, que acaba perdendo essa sua ingenuidade de uma vez por todas, que acaba deixando de ser tão ingênuo. Ele acaba sendo forçado a enfrentar essa dura realidade de um mundo onde as linhas entre o bem e o mal são perigosamente turvas. Mas com a ativação da sequência de autodestruição do laboratório Nest, a narrativa agora entra em sua fase final, uma corrida desesperada contra o tempo. E os confrontos finais acabam testando os limites físicos e emocionais dos sobreviventes, culminando em uma fuga dramática que oferece um vislumbre de esperança em meio à destruição total. A fuga de Leon é interrompida por uma última e aterrorizante aparição do Mr. X. Encurralado em uma plataforma do elevador que está descendo, Leon acaba enfrentando essa criatura, e agora transformado em um Super Tyrant. A mutação ela expôs o seu coração pulsante, que lhe deu uma garra massiva e em chamas. A batalha ela corre em um espaço confinado. Uma prova de resistência e agilidade, Leon deve sobreviver aos ataques implacáveis do monstro por um tempo suficiente até que ele consiga esperar uma figura misteriosa lançando um lança-foguetes, que acaba sendo Ada Wong ferida, mas ela não aparece de fato, jogando esse lança-foguetes para um golpe de misericórdia. Um último disparo com uma arma poderosa que acaba obliterando o Tyrant de uma vez por todas. Enquanto isso, a jornada de Claire para salvar a Sherry acaba culminando em uma série de batalhas contra as formas mais grotescas e poderosas do William Birkin. E após derrotar essa sua terceira forma, o G3 no laboratório, ela enfrenta ele novamente durante a evacuação. E nessa fase, Birkin se torna uma besta quadrúpede massiva. Ele escala as paredes e ataca com uma ferocidade sem precedentes. A luta ela exige que Claire utilize todo o seu arsenal, incluindo uma minigun encontrada no local. Ela consegue subjugar o monstro que foi um dia o pai de Sherry. Um momento bem trágico para ambas. E os sobreviventes, Leon, Claire e uma Sherry curada e uma Ada escondida, finalmente se reúnem e conseguem embarcar no trem de evacuação nos níveis mais baixos do Nest. E esse momento serve como a convergência final das duas campanhas. Um breve respiro antes do último ato de horror.
A tranquilidade ela é quebrada quando o último vagão do trem é sacudido violentamente. Uma massa disforme de carne, olhos e dentes. A quinta e última forma de William Birkin, o G5. Ele invade o trem. Ele é uma espécie de abominação do mal. Ele se assemelha com uma massa grotesca, uma parede de carne gigante que acaba tentando devorar o trem. E numa sequência final e bem tensa e colaborativa, os heróis eles devem conseguir lutar juntos e conter a criatura enquanto tentam desacoplar o vagão infestado. O monstro ele finalmente é deixado para trás para ser consumido pela explosão iminente do laboratório. Um fim definitivo para o pesadelo da família Birkin. Car! You like that? Fine, fucker! Give me your hand! E ao emergirem no final do túnel, uma luz aparece do amanhecer. Os 3 sobreviventes eles caminham em silêncio. A normalidade do mundo exterior é reafirmada de uma forma abrupta e cômica demais. Quando um caminhoneiro passa por eles e, sem entender a situação, acaba lhe mostrando o dedo do meio. É um momento de humor sombrio que sublima com aquela tensão e todo o resto do mundo que está em apocalipse. Mas eles acabaram de sobreviver. E a cena final acaba solidificando um novo vínculo entre eles. Sherry, que agora é uma órfã, pergunta inconveniente, na verdade inocentemente, se Leon e Claire poderiam adotá-la. Eles não respondem com palavras, só que o olhar trocado entre eles e o gesto de caminharem juntos em direção ao horizonte sugerem a formação de uma nova família, forjada na tragédia e na sobrevivência. Eles escaparam de Raccoon City, só que as cicatrizes do incidente os acompanharão para sempre. O que você vê nos dossiês é apenas o começo da investigação. Como um agente de campo, você ganha acesso a selos e emojis exclusivos, e como investigador-chefe, você assiste aos dossiês antes de todo mundo. Mas como um diretor, você recebe a chave para o nosso arquivo, a revista digital Arquivo Geek. Dossiês completos, análises profundas e as provas que não conseguimos mostrar nos vídeos. Por isso convido vocês a serem membros do canal. Todos esses benefícios em um só lugar. Agora vamos analisar o perfil psicológico de cada um dos envolvidos. E vamos começar por ele, Leon Scott Kennedy. Ele é um sujeito que chega a Raccoon City como um idealista. Um recruta cujo manual de regras é incinerado em seu batismo de fogo. A sua bússola moral ela não é apenas testada. Na verdade, ela é estilhaçada, jogada de um precipício. E a motivação inicial, que é o dever de um policial, é rapidamente corroído, deixando apenas aquele instinto de sobrevivência. O relatório de 98 nos mostra um protótipo de herói, um novato determinado que se adapta rapidamente. Mas o relatório de 2019, ele acaba fazendo de uma forma diferente, traçando o perfil de um sobrevivente acidental, cuja vulnerabilidade é palpável. Você sente que ele, cada encontro, cada perda, deixa uma cicatriz visível no Leon. E não estamos vendo um herói nascer, mas um homem sendo forçado a adiar o seu próprio colapso. E agora vamos falar da segunda protagonista, Claire Redfield. Ela é uma civil, uma anomalia no sistema. Ela não chega ali por dever, mas ela tá ali por uma motivação pessoal, invadindo uma zona de guerra em busca do seu irmão Chris Redfield. E a sua determinação ela não vem de treinamento nenhum, mas de uma resiliência nata. O encontro com Sherry Birkin acaba se tornando uma âncora da sua humanidade. O instinto protetor se transforma no núcleo da sua jornada. E a sua empatia vira a sua principal arma.
A versão de 2019 ela aprofunda esse perfil muito mais, retratando ela não como apenas uma pessoa forte, mas como proativa, engenhosa e uma líder forjada pela necessidade, cuja maior força dela é recusa em se tornar tão monstruosa quanto o mundo ao seu redor. E agora vamos falar dos suspeitos e das vítimas. E vamos começar por ela, Ada Wong. Ela é o enigma central da trama, é uma variável caótica, cuja lealdade é um quebra-cabeça. O seu perfil é uma redação de segredos, agindo como uma fêmea fatal, uma viúva negra que manipula o idealismo de Leon. E até essa manipulação é contaminada por uma afeição genuína. Ela se torna perigosamente imprevisível. E Sherry Birkin, e ela é o coração pulsante e aterrorizado do caso. Ao mesmo tempo, ela é uma vítima inocente e um legado vivo da arrogância dos seus pais. No relatório de 2019, os coadjuvantes eles se tornam ecos trágicos dessa cidade. Marvin Brenner e Robert Kendall, eles não são mais apenas umas notas de rodapé no final do jogo, mas sim as vozes moribundas da lei e de um cidadão comum, recebendo arcos narrativos que dão um peso devastador a essa catástrofe, por mais curta que seja. E agora vamos fazer uma análise dos agentes hostis do caso. E os inimigos eles são manifestações físicas de uma praga corporativa da Umbrella Corporation. Os zumbis eles são o coro anônimo da tragédia, são cidadãos de Raccoon City, eles são despojados de sua humanidade. Tem também os Lickers, que são a materialização da ansiedade, predadores cegos que consomem o próprio som do jogador. E o fazem ele se tornar uma arma contra ele. William Birkin é a personificação da ciência que passou os limites. Ele é um câncer ambulante cuja ambição se materializou em uma monstruosidade disforme. Cada uma de suas mutações é um novo capítulo na sua própria desumanização. Mas o principal agente do caos é o Tyrant T-103, codinome Mr. X, ou Mr. X. No arquivo de 98 ele era uma ameaça programada, mas no de 2019 ele se torna uma força da natureza. Ele não é apenas um monstro, ele é um auditor. Um deadline ambulante que envia pela Umbrella para limpar as pontas soltas, ele é famoso queima de arquivo. A sua presença transforma o perfil psicológico do jogador de caçador para caça. Cada passo pesado, rasteados pelos áudios 3D, não são apenas uma pista auditiva, eles são o próprio batimento cardíaco do jogo. Um lembrete constante e metódico da inevitabilidade da morte corporativa. Vamos falar agora do modus operandi desse jogo. Para entender o caso, nós devemos principalmente entender as ferramentas dessa investigação. O método de operação de 98 ele era deliberado, metódico e intencionalmente restrito. Os chamados controles de tanque não eram apenas um defeito, mas uma decisão de design herdada do seu predecessor, o Alone in the Dark. E a ideia era forçar o jogador a se comprometer com cada movimento. Virar era lento, recuar era difícil. E em um corredor apertado, com um monstro se aproximando, essa falta de agilidade era a principal fonte de pânico. Claro, isso também ligado com a própria tecnologia da época. Combinado a isso, tinha as câmeras fixas, que era uma tecnologia emprestada diretamente do cinema do horror. Cada sala era uma composição cinematográfica, um quadro estático onde o diretor do jogo ele decidia exatamente o que você podia ver e o que você não podia ver. O terror ele não vinha do que estava na tela, mas da suspeita que se escondia algo no ponto cego. No corredor que a câmera se recusava a mostrar. No centro de tudo, a gestão do recurso. O inventário limitado, as fitas de tinta para conseguir salvar o progresso, e a ideia vinda do primeiro jogo era clara. Você não é um herói de ação, você é um sobrevivente. Cada bala contava, cada confronto era uma decisão estratégica. Mas o relatório de 2019 ele desconstrói esse método. A câmera ela se torna sobre o ombro, uma inovação consagrada pelo próprio Shinji Mikami no caso de Resident Evil 4, que talvez eu traga para o canal futuramente. E essa foi a ferramenta escolhida. A intenção era trazer essa perspectiva um pouco mais para perto, tornando a investigação um pouco mais íntima e um pouco mais visceral também. Mas a alma do original ela foi transmutada, não abandonada. A vulnerabilidade dos controles de tanque ela foi substituída pela resistência quase sobre-humana dos zumbis. Eles agora resistem a múltiplos tiros na cabeça, não que o clássico não tivesse isso. Mas o seu sistema de dano procedural, ou seja, ele ia tomando dano conforme o corpo ia se lesionando, tornava um sistema imprevisível. Um tiro ele poderia arrancar um braço, outro poderia expor o crânio, mas nada garantia que ele iria parar. E essa escuridão opressiva e o facho ilimitado da lanterna acaba se tornando a nova câmera fixa, criando pontos cegos dinâmicos na própria escuridão do ambiente. E claro, na construção do cenário.
E a gestão de recursos ela foi aprofundada com a adição de itens de defesa e a necessidade de conseguir usar tábuas para barricar as janelas, adicionando uma camada de planejamento estratégico dentro do mapa da delegacia, porque se você não barricasse as janelas ou os lugares para conseguir passar, mais e mais zumbis iam aparecendo e a sua bala ia acabando, com estoque extremamente limitado. Então o remake ele não copiou o modus operandi do original, mas ele traduziu seus sentimentos para uma linguagem mais moderna. Agora falando do retrato falado e da ambientação, vamos começar com o de 98, que foi uma maravilha da engenhosidade técnica. Usando fundos pré-renderizados, ou seja, imagens prontas, preparadas num fundo de modelo 3D, a equipe ela criou ambientes e um nível de detalhe que o hardware do PlayStation jamais conseguiria processar em tempo real. A ideia era conseguir mesclar personagens em 3D de baixa contagem de polígonos com cenários 2D estáticos, mas fotorrealistas, criando uma atmosfera cinematográfica e imersiva que conseguia definir a estética da época. E claro, muito superior a seu antecessor. Mas em 2019, a Re-Engine ela permitiu uma abordagem diferente, com um fotorrealismo visceral muito acima do seu predecessor, que foi o 7, que ainda estava numa fase meio beta dessa engine. Mas a filosofia desse terror do motor gráfico foi capturar a realidade, usando fotogrametria para conseguir escanear objetos e tecidos ou até rostos humanos reais em 3D. O resultado é um mundo palpável. A escuridão ela não era apenas ausência de luz, mas era uma entidade física, espessa, quebrada apenas pela sua lanterna. A direção de arte de ambos é impecável, mas enquanto o original nos deu um belo e assustador cartão postal de um museu, o remake ela nos trancou dentro de uma cena de crime, onde cada mancha de sangue e cada marca de garra contava uma história diferente. E claro, não podemos falar da frequência dessa tensão. As pistas auditivas também evoluíram drasticamente. A trilha sonora original ela é icônica, com temas orquestrais memoráveis, é claro. A sala segura também ela tinha uma música de server room maravilhosa, que é um exemplo brilhante de design, que se mantém até os dias de hoje. Mas a ideia de criar um oásis auditivo, um refúgio musical, tornava o retorno ao silêncio opressor e a música do perigo dos corredores ainda mais impactante. A versão 19, por sua vez, ela apostava no design de som ambiental e no áudio binaural. A música ela é usada com moderação, deixando o silêncio e o som dos ambientes como as principais ferramentas do pavor, como os jogos mais modernos atualmente utilizam dessa mesma ferramenta. E a ideia é que cada som tem uma função tática: o rangido de uma porta, o arrastar de pés no andar de cima, o estilhaçar de um vidro à distância e, claro, os passos. O uso do som 3D para conseguir rastrear a posição do Mr. X ele não é apenas um efeito, ele é uma mecânica central. Os seus passos, eles são pesados. Eles não são apenas uma trilha sonora, mas eles são um relatório de inteligência em tempo real sobre a sua morte iminente. No original, a música ela te dizia quando ter medo. No remake, o som te dá razões para ter medo. E é claro, temos que citar o veredito das testemunhas. Quando o caso ele foi finalmente apresentado ao público, o veredito da corte, formada por crítica e por jogadores, foi rápido, unânime e decisivo. Em 98, o relatório original de Resident Evil 2 não foi apenas aceito, mas ele foi sentenciado como uma obra-prima irrefutável. As testemunhas da época relataram uma sequência que levava cada pista do caso da mansão Spencer a um novo patamar de complexidade e terror. Os registros de vendas eles não mentem. Foi um dos casos de maior repercussão de sua era, solidificando a agência Capcom como a fonte dominante do cenário. Mas 2 décadas depois, quando o caso ele foi reaberto, o júri de 2019, se possível ainda mais categórico, ele foi decidido. O remake ele não foi absolvido por nostalgia, ele foi condenado por excelência. Os depoimentos o descreveram como, não como uma homenagem, mas como um ato de necromância perfeita. Um corpo antigo, ressuscitado com uma alma nova e furiosa, capaz de aterrorizar tanto os veteranos quanto os novos recrutas. Ele colecionou honrarias de jogo do ano como se fossem provas irrefutáveis de sua superioridade temática e atmosférica. Mas a marca na história, que foi o impacto dos 2 relatórios, eles são distintos. O documento de 98 ele não criou a fórmula, obviamente. Ele aperfeiçoou até a beirada da genialidade. O seu modus operandi narrativo, o lendário sistema de zapping, foi a sua verdadeira revolução. Foi as campanhas A e B. Eles não eram apenas 2 versões da mesma história. Eles eram 2 metades de um único e coeso evento. As ações de um protagonista deixavam rastros, armas e até inimigos para o outro. E esse era um quebra-cabeça temporal. Uma inovação que transformou a rejogabilidade em uma necessidade para conseguir entender o caso por completo.
Já a reconstrução de 2019 ela estabeleceu um novo protocolo para os remakes, provando que é possível reimaginar um clássico com uma audácia cirúrgica. A sua jogabilidade impecável, seus gráficos fotorrealistas e, acima de tudo, a sua capacidade de conseguir aprofundar a trama e dar peso dramático aos personagens como Robert Kane. Eles são um verdadeiro legado. Ele não apenas honrou o manto de Resident Evil, ele o vestiu com uma nova e aterrorizante elegância, abrindo as comportas para uma nova era de ouro de recriações narrativas. O legado de Raccoon City, portanto, ele é duplo. Ele é um legado de uma inovação narrativa, mas o outro de uma ressurreição técnica dramática. Mas é claro, nem tudo são flores. Analisamos 2 relatórios sobre a mesma catástrofe. Um documento que aperfeiçoou uma fórmula e se tornou um pioneiro numa arte narrativa interconectada. O outro, uma reconstrução moderna, mestre da imersão da atmosfera e do drama, que usou da tecnologia para conseguir aprofundar o horror a níveis viscerais. Ambos contam a mesma história, mas falam de línguas diferentes. E o veredito do dossiê, portanto, é complexo. Resident Evil 2, em sua encarnação original, ele é culpado de conseguir levar o survival horror a um novo patamar e de criar uma estrutura narrativa mais coesa e revolucionária da história dos games, o sistema de zapping. Já a sua reimaginação de 2019, ela é culpada de ressuscitar um clássico com uma maestria audiovisual e jogável quase sem precedentes, aprofundando seus personagens e a sua trama a níveis de excelência dramática. Porém, esse dossiê o considera falho em um ponto crucial: a coerência das duas campanhas. Ao abandonar a complexa interconexão do original por jornadas que se contradizem em alguns momentos chaves, como a dupla batalha com G1 no Birkin que você consegue jogar nas duas campanhas, essa reconstituição, por mais brilhante que ela seja, ela perdeu uma peça central dessa evidência que o tornava um caso muito original e uma lenda dos jogos. Ele nos ensinou como contar uma história interligada de forma genial. O outro nos ensinou como reviver essa história de uma forma visceral. E juntos, eles formam um caso fascinante sobre legado, inovação e as diferentes faces da perfeição. Mas é claro, por mais que esse dossiê tenha considerado falho nesse aspecto, ele ainda assim é um dos melhores jogos de terror da sua década. E esse foi o nosso dossiê sobre o caso de Resident Evil 2. Mas e pra você? Qual relatório ressoa mais forte? A narrativa interconectada e genial do original, ou a imersão visceral, ainda com suas falhas, do remake? Qual o seu preferido? Deixe aqui seu depoimento nos comentários. E atenção, esse será o último dossiê dessa semana. Semana que vem, eu estarei totalmente ausente por questões de faculdade. Mas, na semana seguinte, eu estarei de volta. E é isso, muito obrigado a todos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho para quando eu retornar, você receber a notificação do próximo vídeo, que eu garanto, ele estará melhor do que nunca. E claro, se você quiser novidades do canal, seja um membro aqui do canal. Compartilhe com seus amigos esse vídeo se ele gosta de Resident Evil 2 ou da saga Resident Evil. Mas lembre-se, a verdade não está lá fora, ela está escondida. E a nossa missão é encontrá-la. Até o próximo caso.